Deus prepara os seus chamados pelo discipulado. Deus vai colocar sempre alguém para ajudar, orientar, discipular aqueles que querem se preparar. Quando Deus vai dirigindo a vida de alguém, nem sempre essa pessoa sabe tudo que Deus tem preparado para ela. Normalmente Deus não trabalha assim, revelando tudo que vai acontecer. Ele quer que nos preparemos. Como a Esther foi preparada, ela não sabia, não tinha a mínima ideia, mas ela cuidava de si, da aparência, da cultura, do caráter. Ela estava sendo preparada para ser rainha e ela se preservou, guardou a virgindade, porque Deus queria que ela fosse rainha. Claro que ela não sabia, mas Deus estava preparando-a para ser rainha. Deus está preparando, querendo preparar todos os jovens, todos os crentes novos. Você não imagina quando uma criança nasce, o que será aquela criança? Os pais têm ali um cheque em branco, cuidar daquela criança, preparar para situações importantes na vida. Aos pais cabe dar à criança o ensino da palavra de Deus, dar uma boa alimentação, cuidar daquela vida. É um privilégio que os pais têm de preparar seus filhos. No âmbito espiritual, o Senhor nos manda discipular todos que creem. Estão começando agora. É um privilégio nosso, mas é uma responsabilização também, porque temos que cuidar daquelas vidas que Deus está nos entregando. Como? Discipulando direito, evangelizando direito, discipulando com seriedade, ensinando os princípios mais elementares da vida cristã, da palavra de Deus e ajudando a pessoa a praticar, avaliando a prática, a obediência, isto é, o discipulado. Quando estamos discipulando alguém, pode ser alguém que Deus vai usar grandemente. Este é o privilégio nosso em gastar tempo, investir tempo em discipular alguém. Você está fazendo isso com alguma pessoa? Pois é, Deus prepara a todos que Ele quer usar. Ele faz coisas acontecerem, coloca pessoas certas no caminho daqueles que estão sendo preparados. Há uma expressão interessante que é a seguinte: Deus não chama os preparados, Deus prepara os chamados. Você entende? Deus não fica examinando quem são os bons da terra para chamar aqueles que estão já preparados. Não, Deus chama e prepara cada um deles mediante o ensino, a experiência, o contato com pessoas, discipuladores que vão orientar na vida cristã. Eu não tive especificamente na minha juventude, quando entreguei minha vida para o Senhor, uma pessoa que me discipulasse, mas Deus usou várias que foram bênção, muita bênção para mim. Várias pessoas Deus usou para me encaminharem na carreira cristã. Hoje o que eu tenho, o que sou e a experiência que Deus me deu é fruto de um investimento grande de várias pessoas na minha vida. E eu quero me gastar para com os demais também, como eu procurei fazer com meus filhos quando eram pequenos, para formá-los. Isto eu quero continuar a fazer com pessoas que Deus traz a mim, pessoas sinceras, com o coração disposto a obedecer. Eu quero me dar, ensinar, transmitir tudo o que tenho recebido também da parte de Deus. Nós encontramos na Bíblia uma situação interessante. O primeiro livro de Reis começa com a disputa pelo poder. Davi era velho e o filho mais velho dele resolveu achar que podia ser rei. Ele disse:
com ele mesmo. Ele se exaltou e disse: eu reinarei. O Adonias era o mais velho, os outros mais velhos que ele tinham morrido, e ele era o mais velho vivo. E disse: eu reinarei. E começou a tomar providências para se candidatar ao cargo de rei no lugar do pai, antes ainda de o pai morrer. Mas Deus fez coisas acontecerem para que o Salomão, ainda adolescente, provavelmente entre 12 e 16 anos de idade, para que o Salomão ocupasse aquela função. Quem estava preparado era o Salomão. O Salomão era um milagre resultante de um pecado gravíssimo de Davi, que gerou outros pecados, acabou matando o marido da Batseba, e Deus não permitiu que aquele fruto do pecado vingasse, aquela criança morreu, mas aí depois com a crista baixa, ou seja, humilhado, Davi resolveu salvar a vida da Batseba. Ele tinha destruído a família da Batseba. O filho morreu, Davi matou o marido dela e a Batseba estava sozinha. Era uma moça que não podia, digamos assim, segundo os padrões, se casar normalmente de novo, porque já não era mais virgem, e com a vida toda estragada. Davi se sentiu culpado e entendeu de adotá-la como esposa, e aí deu mais carinho a ela, certamente, do que as demais esposas que Davi já tinha. O filho que ela teve, o Salomão, Davi cuidou com muito carinho, o que não fez com os outros filhos, mas este recebeu o carinho especial de Davi. Depois entregou para o profeta Natan discipular o Salomão. Ele foi discipulado por um homem de Deus, o profeta Natan. Estava preparado. Davi estava esperando ele se tornar adulto, mas as coisas foram precipitadas e o Salomão teve que assumir o reino ainda adolescente. E o Adonias seguiu caminhos próprios da vaidade dele, da carnalidade dele, e por fim morreu. O Salomão assumiu o reino porque era ele o chamado de Deus, prometido pelo Senhor, e que estava preparado pelo Senhor, pelo discipulado. Deus quer que todos sejam discipulados. Nem todos que recebem o discipulado vão vingar. Como a gente planta muitas sementes, nem todas vão vingar, nem todas que vingam vão produzir bem, mas a gente tem que cuidar de todas. É o que Deus quer que a gente faça, cuidando de todos os irmãos, discipulando a todos, e Deus tem planos especiais para cada um deles. A obra de Deus é para ser feita assim. Não perca tempo. Deus quer que você esteja a remir o tempo. Os dias são maus. Vai discipulando. Dê muito amor. Se dedique às pessoas, ensinando, orando, ajudando, apoiando na caminhada. Deus está, quem sabe, preparando um grande líder ali, um filho seu na fé, como um grande líder. Dê a sua vida, se dedique a pessoas, discipulando essas pessoas para que Deus as possa usar. Quem sabe você é um grande escolhido para discipular alguém que Deus vai usar grandemente. Você já pensou nisto?